Oi, gente. Vocês sabem que dia que é hoje? Hoje é dia 1º de maio. Pois é. No dia 1º de maio, eu vou apresentar para vocês, vou falar para vocês sobre os direitos do trabalho na Constituição de 88. E essa eu acho que é uma das partes mais lindas da Constituição, que é a que garante todos os direitos dos trabalhadores de maneira constitucional, dentro dos capítulos dos direitos individuais e coletivos. Vocês lembram da questão que a gente havia comentado sobre as cláusulas pétreas? Pois é, essa pode ser compreendida como uma das cláusulas pétreas da Constituição. Interessante, né? Bom, então vamos lá. Aonde que está previsto na Constituição de 88 os direitos do trabalho? Estão no artigo 7º. Leiam esse artigo. E por que é importante em que pese toda a discussão da reforma trabalhista? Porque esses são perenes, esses não vão ser alterados pela lei que está alterando a CLT. Lembra que a gente já falou sobre a hierarquia das normas, Constituição, Consolidação das Leis do Trabalho, que é uma lei ordinária. Então a Constituição não vai ser alterada, é importantíssimo conhecê-la. E qual é o primeiro item que está previsto no artigo 7º? É a relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei. Isso quer dizer que, de maneira geral, o direito do trabalho busca a proteção da despedida sem justa causa. Se eventualmente ela ocorre, há a obrigatoriedade de uma indenização compensatória. O que é essa obrigatoriedade? Todos os trabalhadores recolhem o FGTS ao longo do seu contrato de trabalho, que é um desconto que se faz de 8%. E esse valor vai sendo depositado. Quando há uma despedida arbitrária ou sem justa causa, o empregador ele é obrigado a pagar uma multa de 40% sobre todo o valor depositado de FGTS. Essa é a indenização que existe para que se possa compensar a despedida arbitrária. O segundo, que se complementa a essa, é a existência do seguro-desemprego. Quando há a despedida sem justa causa, há a garantia constitucional de que seja pago ao trabalhador, durante um determinado período que é proporcional ao seu contrato de trabalho, o seguro-desemprego. E, complementar a esses dois também, há a garantia constitucional do FGTS, ou Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Antes de 88, o que existia era um direito à estabilidade. Esse direito à estabilidade foi trocado pela criação desse fundo, que é recolhido então ao longo de todo o contrato de trabalho e serve como um parâmetro para estabelecer a indenização no caso de despedida sem justa causa. Outra garantia importantíssima, o salário mínimo, que é fixado em lei. Por que o salário mínimo é importante? Porque determina que a partir desse status ninguém pode ganhar menos que aquilo por mês ou proporcionalmente por hora. E essa é a parte um pouco mais complicada, que se diz que o salário mínimo deve ser capaz de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, tais como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social. A gente sabe que isso é um pouco complicado, mas devo recordar a vocês que o salário mínimo já foi muito menor proporcionalmente e que atualmente um valor próximo de R$1.000, ele consegue, de certa forma, dar uma garantia que há 20 anos atrás, por exemplo, não era possível. Mas sabemos que ainda garantir todos esses direitos e todas essas necessidades ainda está um pouco longe do valor que é estabelecido para o salário mínimo. Outra questão importante estabelecida na Constituição Federal, piso salarial. Para que serve esse piso salarial? Para que cada categoria tenha um valor mínimo estabelecido, como sendo o mínimo a ser pago por um trabalhador, dependendo da sua profissão, dependendo daquilo que ele vai exercer, dependendo da qualificação que ele precisa ter para exercer aquela profissão. Além disso, é constitucionalmente garantido a irredutibilidade do salário. O salário não pode ser reduzido, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Isso é bem importante. De maneira geral, o empregador ele não pode baixar o salário do empregado, a não ser que haja um acordo coletivo entre a empresa e o sindicato ou uma convenção coletiva entre os dois sindicatos. Fora isso, o salário é irredutível. Por que há essa possibilidade? Porque, por exemplo, em momentos de crise, pode haver uma negociação entre o sindicato e a empresa para que ela, garantindo os empregos
ou seja, mantendo todos empregados, tenha uma despesa um pouco menor com os salários pagos. E assim ela possa ter continuidade na sua produção e ao mesmo tempo garantir que nenhuma dessas pessoas ficará desempregada. Outra coisa importante, há uma garantia de que o salário nunca será inferior ao salário mínimo, inclusive para aqueles que percebem a remuneração variável. Por exemplo, vendedores que são baseados em comissões. Mesmo que a comissão não chegue, ele tem a garantia de receber pelo menos o salário mínimo. Outra garantia importantíssima, 13º salário, com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Todos têm direito ao 13º, e esse direito não pode ser retirado por meio de uma lei ordinária, e mesmo se discute se poderia por meio de um projeto de emenda constitucional. Além do 13º, nós temos garantido constitucionalmente a remuneração do trabalho noturno, que seria superior à do trabalho diurno. Atualmente, essa remuneração é de 50%, ou seja, uma hora trabalhada à noite vai ser remunerada em 50% a mais do que uma hora trabalhada durante o dia. A proteção do salário na forma da lei e constitui crime a sua retenção dolosa. Um empregador, por exemplo, reter o salário do empregado é considerado crime e pode ser julgado como tal o empregador que fizer isso. Também é possível, pela Constituição, a participação nos lucros pelo empregado, sendo que isso não vai incorporar-se no salário, seria um valor a mais que o empregado poderia receber. Também é garantido o salário família, que é pago em razão do número de dependentes por empregador de baixa renda, então tem um valor máximo que o empregador de baixa renda vai receber, e ao receber do mínimo até esse valor, ele terá direito a receber o proporcional de salário de famílias por número de dependente. Importante, por mais que esteja se falando sobre a questão de como funcionaria a jornada de trabalho, a duração normal da jornada diária de trabalho é de 8 horas diárias e 44 semanais. Você não pode legalmente, dentro da jornada ordinária de trabalho, trabalhar mais que isso. Eventualmente, você pode fazer uma hora extra e será remunerado dessa forma, mas isso deve ser eventual e não todos os dias. Além disso, é possível estabelecer a compensação de horários e a redução da jornada mediante um acordo ou convenção coletiva. A jornada de 6 horas para o trabalho pode ser realizada desde que se faça em turnos ininterruptos de revezamento. Pode-se também estabelecer uma negociação coletiva para organizar essa questão da jornada de 6 horas. Outra coisa importantíssima, é garantido constitucionalmente o repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Isso é uma garantia constitucional, um dia por semana você poder descansar. Também é garantido constitucionalmente, então, a remuneração desse serviço extraordinário, além das 8 horas diárias e das 44 semanais, em, no mínimo, 50% ao normal. Se essa hora for noturna, eu vou ter a remuneração por ser hora noturna e, além disso, a remuneração por ser uma hora extraordinária. Também é garantido o gozo de férias anuais remuneradas, com pelo menos 1/3 do salário normal. Isso não é retirado. As negociações são de como que ela pode ser gozada ao longo do ano, sem 2 vezes como é atualmente ou em 3. Mas as férias remuneradas anuais e remuneradas com 1/3 a mais do salário normal são garantidas constitucionalmente. Também se garante a licença gestante de 120 dias, a proteção ao mercado de trabalho da mulher, a licença paternidade de acordo com a lei, o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, que será no mínimo de 30 dias. E é importante, até um tempo atrás, todo mundo recebia só 30 dias, tanto que se chamava isso de dar os 30. Atualmente foi regulamentado e o mínimo é 30, mas dependendo de quanto o empregado tiver trabalhado junto àquele empregador, poderá ser até de 90 dias, considerando, por exemplo, que ele tenha trabalhado 20 ou 30 anos, dependendo dessa proporção. E isso é bem importante, porque vai dar, digamos assim, uma proteção e um tempo para que ele se organize, caso ele seja despedido sem justa causa, para buscar um outro emprego, considerando que ele passou 10, 20 anos naquela empresa. Também é garantido
a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio do quê? Normas de higiene, segurança e saúde do trabalhador. Nisso entra, por exemplo, todos aqueles planos que tratam de verificar como é que é o ambiente de trabalho e de utilizar os EPIs necessários para evitar a insalubridade ou a periculosidade. E além disso, é garantido constitucionalmente um adicional de remuneração para atividades que são consideradas independente de poder usar IPI, porque às vezes quando o IPI ele não consegue sanar essa insalubridade ou essa periculosidade, você é obrigado a pagar como empregador esse adicional para atividades penosas, insalubres ou perigosas. Se o IPI ele for suficiente, esse proporcional a mais, esse adicional não é pago, mas ele não sendo suficiente, é obrigatório o seu pagamento. Além disso, é constitucionalmente garantida a aposentadoria. Claro que, daí a gente vai fazer uma parte, nós estamos com também uma discussão, e esse é um momento, por isso, muito importante, da reforma da Previdência. Em princípio, o funcionamento da Previdência está sendo alterado, mas a garantia à aposentadoria, nem que ela venha a ser simbólica um dia, mas ela ainda é constitucionalmente garantida. Há uma obrigatoriedade também de assistência gratuita aos filhos e dependentes, quando eles tiverem até 5 anos de idade. O reconhecimento, isso é bem importante, das convenções e acordos coletivos, porque é esse reconhecimento que dá força para os sindicatos. A necessidade, a obrigatoriedade de existirem esses acordos de convenção coletiva que vão regular as relações entre sindicatos, patronal e desempregados, ou eventualmente entre o sindicato dos empregados e a empresa, é que dão força para a existência do próprio sindicato. Proteção em face à automação é uma das coisas que existe na Constituição. Talvez hoje isso já seja algo um pouco relativo em relação ao que era em 88. Imagina, em 88 não tinha computador. O seguro contra acidente de trabalho, que é a cargo do empregador. E, ao finalizar essa parte, a ação com prescrição de até 5 anos, que o trabalhador pode entrar em face do empregador, caso ele não tenha pago adequadamente as suas verbas, sendo que essa ação com prazo prescricional de 5 anos, ela pode ser entrada até 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. O que quer dizer isso? Eu trabalhei e fui demitida. Os últimos 5 anos que eu trabalhei podem ser revisados nessa ação. E eu posso entrar com essa ação em até 2 anos da minha demissão. E sempre vai se revisar 5 anos para trás. Se eu esperei, por exemplo, 2 anos para entrar com a ação e entrei no último dia, eu vou poder revisar 3 anos do meu contrato de trabalho. Mas essa ação é constitucionalmente garantida. É isso.